fui pastor, fui cristão, né? Cristão protestante por toda a minha vida, até mais aproximadamente até os 33, 34 anos por aí. E por algum motivo, que eu não sei exatamente qual, nem por força de quem, eu fui apresentado às medicinas da floresta, mas sim, muito inesperadamente, porque em sã consciência eu jamais correria atrás de um negócio desse, né? Porque me parecia ser uma coisa que era uma droga, ou me parecia ser uma coisa que era alucinógena. Aliás, eu não sabia nem que existia, né? Essa é a verdade, né? A ayahuasca em si eu não sabia nem que existia, mas eu fui fazer uma terapia com um judeu, né? E ele falou assim, um dia que você estiver pronto, daqui uns 8 meses mais ou menos, eu vou te levar num lugar e você vai tomar um negócio, e aí eu vou te apresentar. Eu falei, mas o que que é? Ele falou, não, nem vou te falar, porque como você é curioso, então você vai atrás, né? É coisa do demônio. É coisa do demônio. Vai achar que é. Mas àquela altura, né? Com a crase, né? Àquela altura, eu já estava assim meio um pouco desgostoso com a igreja, com as minhas questões da minha fé. E por situações que eu mesmo passei, não só na igreja, mas na minha vida privada, né? Dentre elas, as questões com dízimo, com ofertas, com o papo todo da igreja de modo geral. Coisas que eu vivenciei na prática e eu vi que o que eu pregava, que o que eu defendia com toda a minha garra da minha vida inteira, na hora que eu mais precisei, não se mostraram reais ou não se mostraram verdadeiras, nem pra mim, que era o pastor que pregava aquilo pra multidão. Então, falei, tem alguma coisa muito errada nisso que eu prego, que eu penso, que eu falo, ou que me ensinaram, e aquilo foi uma pedrinha na vidraça da minha fé. Não derrubou minha fé, mas arranhou, né? Falou, opa, não é bem assim, parece que existem outros jeitos, outras formas de se fazer a mesma coisa. E aí, eu conheci esse judeu e ele falou, quando você estiver pronto eu vou te levar, mas também não me falou nada. E numa outra sessão que eu fui participar no consultório dele, as meninas sentaram do lado, assim, na recepção, e eu sentei no meio e uma falou com a outra. Ei, amiga, você vai no ritual? Eu já falei, opa, ritual é macabro, né? Já não vou. Nunca na minha vida eu iria num negócio chamado ritual, seja lá do que fosse. Mas me chamou a atenção, elas trocaram ali o telefone de quem coordenava, o horário, a contribuição, o endereço, aí eu abri o celular, não notei tudo. Isso era exatamente uma terça-feira. Sábado de manhã, arrumei a mochila, chamei a esposa, peguei as crianças, enfiei no carro e fui. Porque na minha cabeça, como era uma sinagoga, né, o lugar, e a minha igreja mesmo, cristã, tinha um viés muito judaico-messiânico, né, então toda a vida, eu já fui para Israel, a gente celebrava o Shabat, então a gente estudava a Torá, fazia ali toda a vibe do judaísmo messiânico, né, então me parecia que ir a uma sinagoga era só uma ida à sinagoga, como eu já fui em várias aqui de São Paulo, inclusive. Então, cheguei lá, aquele pessoal de kippah, de talit, falei, tranquilo, né, tô em casa, tô com os irmãos. Aí começaram a tocar violino, harpa, aquela coisa bem celestial, assim, né? E o padrinho lá dando até então não era um padrinho, era só um rabino, né? Tava lá dando as considerações dele, fazendo explicando a paraxá da semana, né? E eu tava ouvindo aquilo tudo, bonito e tal. Aí ele olhou assim e falou, pastorzinho do céu. Ele chamou de pastorzinho, você veio? Eu falei, eu tô aqui. Ele, não era pra você vir. Eu falei, daqui 8 meses, você não tá pronto. Aí, e começou a conversa comigo ao vivo, assim, eu falei, mas pronto pro quê? Ele, peraí. Aí largou o microfone, correu até lá, foi lá, me deu o copinho e falou, toma logo, toma de vez, depois eu te explico, no final eu te explico. Eu falei, mas é o que é isso? Ele, toma. Tá bom, então. Tomei, 40 e poucos minutos depois a força veio, né, a força bateu, e aí eu me desesperei, né, porque até então a gente só vê aquilo que quer ver, né? Ou que é aquilo que a gente, de certa forma, está pronto para ver. Então, até aquele momento, eu só via os judeus. Eu só via os kippah, só via os talits. Eu não via ornamentos da casa nenhum. Porque se eu tivesse visto, eu já me estranharia muito, né? Muito mesmo. E aquelas 2 primeiras horas que foram sei lá, acho que aquele foi o único ritual assim, que eu tive uma peia de 5, 6 horas seguidas, desde o início até o final. Porque eu não estava habituado com ver as pessoas fazendo as limpezas. Embora eles fossem judeus, eu vi muita gente com guias, né, nos braços, eu vi muita gente com uma guia também, né, no pescoço, e eu falava assim, esses judeus estão estranhos, né? Esse povo... E assim, eu tô aqui totalmente confortável, porque o judaísmo é muito semelhante ao cristianismo, então esses caras não mexem com idolatria, com coisas de outras religiões, com coisas erradas, então assim... Né? É como lá na minha casa hoje, eu chego pra pessoa e falo, dou o copinho, ela não tá nem aí, você é o padrinho, então as pessoas me falam isso até hoje, né? Você é o meu pastor e nada me faltará. Você mandou eu fazer, eu faço e nem penso. Então é uma responsabilidade grande, né? E aí ele me deu, eu tomei e tal. No meio do ritual pra frente, quando parou de cantar as músicas judaicas, né, os louvores judaicos, e começou o Saravá Exu Marinheiro, aí eu pirei. Eu falei, não. Aí eu só pedia perdão, tanto pra Deus quanto pra minha esposa, por ter ido num centro de macumba, né, num terreiro disfarçado de judaico, e
aí eu comecei a desesperar, porque aí eu vi as incorporações, aí eu comecei a anotar as guias, aí eu vi uma imagem de Zé Pilintra, Padilha, eu vi muitos crânios pendurados, eu vi muitas velas vermelhas, e eu vi, isso tava lá mesmo quando acabou o ritual. Então não era da força, era real, só que eu não via. Aí eu desesperei muito, muito, muito mesmo. Ele falou, e aí, como foi? Eu falei, cara, eu não volto aqui mais nunca mais na minha vida. Você me enganou. Você me arrastou pro inferno. E a minha fala durante as 4, 5 horas inteiras era isso. Eu pedia perdão a Deus por ter perdido a minha salvação, né? Por ter ido a um lugar onde se adorava o diabo, né? E ainda pior, ter levado meus filhos, minhas crianças e a minha esposa. E parte da peia foi eu ter acessado o meu sequestro, né? Então eu pegava a minha chave do carro e eu fazia assim no canivetezinho e dava pra ela e falava, foge com as crianças, porque vai ter um sacrifício. E eu, como eu sou gordinho, eu posso ser o sacrifício. Enquanto os caras, né, me destroça todo aqui, você corre com as crianças. E ela, cala a boca, tá mó... Ela não tomou, que tava grávida, né? Cala a boca, tá mó da hora, o pessoal tocando violino. Aí depois começou os tambores, tá vendo? Todo mundo dançando. Mas eu olhava as danças, aquela coisa meio assim, ou as incorporações, aquela dança meio de gira. Falei, não, gente, isso não pode ser... Porque isso não é coisa boa de jeito nenhum, isso não é de Deus, isso não pode, não pode. Foi desesperador, literalmente, porque foi assim, meu primeiro contato na vida com uma coisa que era totalmente estranha à minha fé e que eu que escolhi ir lá, né? Eu não fui, aliás, se bem que eu fui numa coisa e quando eu cheguei lá que eu descobri que era outra, né? Sim. Na minha cabeça eu tava indo num culto judaico. Cheguei lá, era um ritual de ayahuasca e de rapé e de sananga e tal. E eu sou extremamente grato a essa incrível e desafiadora surpresa, porque eu falei pra ele que eu nunca mais voltaria lá, mas eu ainda voltei lá 20 e poucas vezes, no espaço, assim, de menos de 6 meses. Teve ritual, assim, semanalmente, eu ia, e fui levando as pessoas da igreja, né? Eu levei minha mãe, levei meus irmãos, levei primos, levei parentes, fui levando a galera. Mas aí você falava o que ia acontecer, você... Eu só falava, gente, conheci um negócio incrível e vocês precisam ir comigo. Aí na mesma vibe, já que você é o pastor, você sabe o que tá fazendo, então bora. Eles entravam no carro, chegava lá, e eles preenchiam a fichinha, todo mundo entrava na fila e ia que ia. Aí, o que é isso? Eu falei, toma que depois eu te explico. Eu segui o mesmo processo, o mesmo protocolo. E aí, todos eles gostaram muito, assim, do que viram, e eles se assustavam também com o jeitão do ritual como um todo, mas eles falavam assim, você vai responder pra Deus, né? Se a gente estiver perdendo alguma coisa ou fazendo uma coisa de muito errado, você vai ser culpado do meu sangue. Então, você que tá me trazendo aqui pro mau caminho. Falei, gente, curte o negócio, curte a força, vê o que vai se revelar. E quando a gente for embora, a gente conversa. Lá no nosso ambiente, no nosso contexto e tal. E aí foi legal porque muitos deles também se surpreenderam com a possibilidade de enxergar esse mundo, né? Eu tô vendo aqui uma paisagem ali meio de um universo, mas também no mundo real. E as medicinas levam muito para isso, para você enxergar universos paralelos, se assim se pode dizer, de dimensões paralelas que tem a ver com filosofia, ou com fé, ou com novas formas de ver a vida. E aí a gente foi a alguns rituais com essa galera, e aí começou a pandemia. E aí, começando a pandemia, a casa precisou fechar, porque os rituais deles lá tem 300 pessoas, tem 200 pessoas. Caramba. Então é muito idoso. Ele falou, vou precisar fechar e tal. Aí o pessoal da igreja falou, e agora? Agora você apresentou isso pra gente, metade do que a gente cria, a gente não crê mais, a outra metade que a gente não cria, a gente passou a crer e ainda perdemos nossa salvação. Você vai ter que fazer esse negócio com a gente. Eu falei, não faço ideia, porque não tem lugar, eu não sei onde tem esse chá, como é que faz, como é que não faz. Eu falei, mas já que vocês são crentes, então vamos orar, porque aí alguma provisão, alguma providência vai aparecer e vai dar certo. E realmente deu. No espaço de 1 mês e meio eu já tinha a medicina para poder dar para eles, e apareceu também, caiu no meu colo um lugar que é essa chácara, né, no Riacho Grande. Um cliente meu precisava vender e falou, Thiago, enquanto eu não vendo, usa lá e cuida para mim e faz o que você quiser. Eu falei, então, perfeito. Gente, já achei o mato, achei a chácara, um gramadão grande e já achei o chá, bora lá, bora. Fiz o primeiro ritual com 4 pessoas, fiz o segundo ritual com 8 pessoas, fiz o terceiro ritual, tinha 84 pessoas deitadas no meu gramado lá. Mas, acima de tudo, sob essa premissa, né, do tipo, já que você é pastor e que você dá esse chá aí, então não é do diabo, né? Eu falava, não, gente, não é não. Claro que não é. É óbvio que não é. Né? O que é do diabo é o açúcar. O que é do diabo é o álcool. O que é do diabo são as... não, o álcool não. O excesso.